Então pessoal, vamos a mais um vídeo aqui onde eu compartilho as minhas anotações de aula. Esse aqui agora é sobre elementos de máquina e o assunto é engrenagens. A gente vai ver aqui a análise de força de engrenagem helicoidal. Um exemplo que o professor passou aqui, e eu vou falar aqui, o exemplo era o seguinte: o motor da figura abaixo gira a 1250 RPM, transmitindo uma potência de 7 kW. A potência transmitida pela engrenagem 2 é a engrenagem 3. E assim para o eixo B. Sabendo que as engrenagens helicoidais possuem um módulo normal de 5 mm, número de dentes N2 igual a 20, N3 igual a 45 dentes, o ângulo de pressão normal é de 20 graus e o ângulo de hélice é de 30 graus. Então vamos a letra A, pede para calcular o torque do motor e a velocidade de rotação e também o torque do eixo B. Aqui estão os dados fornecidos: rotação, a potência, o número de dentes dessa engrenagem N2, número de dentes dessa engrenagem maior N3 e os ângulos fornecidos e o módulo. Então a letra A, que pedia para calcular para calcular o torque do motor. Vamos começar pelo torque do motor. Essa fórmula aqui, através dessa fórmula da potência, que é torque vezes a velocidade de rotação aqui, a gente isola o torque e acha. A potência foi fornecida 7 kW, 7 vezes 10 a terceira. Só que a velocidade de rotação a gente usa ela em radiano por segundo. Então multiplica aqui pelos fatores para cortar aqui, ó. Esse 1250 que foi dado em RPM é igual a 130,89 radiano por segundo. Faz essa divisão aqui, como a gente isolou o torque, e acha o torque do motor. Tm é igual a 53,47 Nm. Agora a velocidade de rotação no eixo desse eixo B aqui de cima. Através dessa fórmula aqui, ó, a gente usa aqui N3 minúsculo, que é a velocidade de rotação desse eixo maior aqui, N3, vezes esse Nzão maiúsculo aqui, que é o número de dentes, é igual a N2, a velocidade de rotação aqui, vezes o número de dentes dessa engrenagem aqui de baixo, Nzão 2. Isolo N3, que é a velocidade de rotação do eixo de cima, substitui cada um dos termos que nós temos, o número de dentes de cada um, a velocidade de rotação. Aqui a gente usou em RPM mesmo e achou que para esse eixo N3 aqui, que é o de cima, a velocidade dele é de 555,56 RPM. Multiplicando aqui pelos termos, para deixar em radiano por segundo, é esse valor aqui, 58,177 radiano por segundo. Tá aqui a rotação do eixo B, esse eixo de cima aqui. Continuando na letra A, ainda pedia o torque do eixo B, esse torque aqui do eixo de cima, eixo B. Através dessa fórmula aqui, ó, torque vezes a velocidade de rotação de 3 é igual, esse torque vezes a velocidade de rotação daqui em cima é igual ao torque vezes a velocidade de rotação do eixo daqui de baixo. Foi isso aqui que disse. E isola aqui o T3, que é o torque do eixo de cima, achando esse valor aqui de 120,32 Nm. Agora vamos para a letra B, que pede a distância entre os eixos. O eixo menor aqui, a distância entre esses eixos aqui. A gente vê que é o seguinte aqui, deixa eu pegar as minhas anotações aqui. Essa distância, por exemplo, aqui tem o D3, o diâmetro dessa engrenagem 3, D2, o diâmetro dessa engrenagem aqui. A distância, a gente vê aqui, ó, D3 sobre 2, a gente pega essa distância aqui. E mesma coisa é pegar o D2 dividido sobre 2 e tem essa distânciazinha daqui, ó, pequenininha aqui. E foi isso que a gente fez aqui, ó. A distância entre os eixos A e B, D2 minúsculo sobre 2, D3 minúsculo sobre 2. Esse D2 e D3 são os diâmetros primitivos calculados por essa fórmula aqui, ó. Então a gente tem que achar esse MT aqui, que é o módulo transversal, que a gente pode
achar por essa fórmula aqui, que é o módulozinho foi fornecido, m igual a 5, sobre o cosseno do ângulo de hélice, também foi fornecido o ângulo de hélice, e a gente acha esse mtzinho aqui, que é o módulo transversal. Substitui aqui, N2 e N3 a gente tem, e acha os diâmetros primitivos, D2 e D3. Com isso, a gente acha aqui a distância entre os eixos A e B, substituindo na fórmula, que é igual a 187,64 milímetros. Agora vamos para a letra C. A letra C ela pede para calcular as forças atuantes no contato entre as engrenagens. A força que a engrenagem 2 exerce na engrenagem 3 e indicar as direções e os sentidos desses componentes. No caso, essa força aqui, ó, estão acopladas a engrenagem 2 e 3, e temos a força aqui que F2 faz em 3, temos uma força radial, que a 2 faz em 3, e uma força axial, aqui, bem nesse ponto D, que é o ponto onde, aqui de contato entre elas. Tem essa, e considerando aqui as direções aqui, positivo para o eixo X, positivo para o eixo Y e para o eixo Z, nós vamos mostrar agora como encontramos essa força. É o seguinte, esse WT aqui é a força tangencial calculada através dessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula, vocês olharem, por exemplo, no livro do Shigley de elementos de máquina, vocês vão ver essas fórmulas lá. A força tangencial, através dessa fórmula aqui e os dados fornecidos, a gente só substitui. Lembrando que esse D aqui é o D da engrenagem ligada, que é o diâmetro, no caso, dessa engrenagem menor aqui, que é ligada ao motor aqui, ó. Então esse diâmetro, o diâmetro que a fórmula pede é o diâmetro da engrenagem motriz aqui, que a gente acabou de achar, que foi o diâmetro primitivo dessa engrenagem 2. Substituindo valores, a gente acha o WT, que é a força tangencial. E agora o WA, que é a força axial, tem essa fórmula aqui. O WT vezes a tangente do ângulo de hélice. Mas para achar essa tangente do ângulo de hélice, o ângulo de hélice é igual a 30 graus, foi fornecido no enunciado. Aqui substitui e acha a força axial, WA, 0,5347 kN. O WR, que é a força radial, pode ver, a gente tem que primeiro achar o WT, né? Porque todas as outras vão pegar ele na fórmula. O WT vezes a tangente do ângulo de pressão. O ângulo de pressão foi fornecido no enunciado. Só que para calcular ele, a gente vem para essa fórmula aqui, ó. Tangente do ângulo de pressão é a tangente do ângulo normal sobre o cosseno do ângulo de hélice. O ângulo normal que foi fornecido no caso. E o ângulo de hélice também. Substituímos, achamos a tangente desse ângulo de pressão aqui. E voltamos para a fórmula da força radial, com esses valores, e achamos a força radial. Também muitas vezes ele pede para calcular essa força total aqui, que é por essa fórmula aqui, WT sobre o cosseno do ângulo de pressão normal vezes o cosseno do ângulo de hélice. Tá aqui, esse W. Mas o que a gente vai usar é o WT, WA e WR. Como tá aqui, ó, nessa fórmula aqui. Então ele pediu também para achar, para dizer qual era o sentido de cada uma dessas componentes. Como a gente vê aqui, eu disse logo no começo que esse sentido aqui é positivo, então WR foi o resultado positivo, WR também, assim como WA, WR, WA e o WT, então segue nas direções positivas aqui. O W, lembrando que esse WT, que a força de 2 faz em 3, segue essa direção aqui, ó. Saindo da engrenagem, como se estivesse entrando nesse plano aqui pelo eixo Z. A força que o 2 faz em 3 é o WT. Então tá aqui, ó. Como eu disse que é entrando aqui por esse eixo Z, então é negativo. Tá vendo? Vai entrando aqui como se estivesse entrando dentro do
do papel aqui do plano. É a força que 2 faz em 3, WT. A força axial segue aqui com positivo. E a força radial também segue de baixo para cima aqui, positivo no eixo Y. Então esse é o sentido delas aqui. Agora vamos para a letra D. Na letra D, pedir para encontrar as reações do mancais em A e C e considerar que o mancal em A é um mancal de encosto. Esse mancal daqui no eixo de cima, A e C aqui, as reações aqui. Então a gente vai ter que fazer um diagrama de corpo livre desse mancal aqui e ver as forças que estão atuando nele aqui para achar cada uma das reações. É o que foi feito aqui, ó. Diagrama de corpo livre do eixo superior. Notar aqui que temos essa aqui, é o ponto D, aquele pontinho D aqui, que eu estava dizendo, da engrenagem de contato, D2 e 3, onde tem as forças aqui, WR, tá vendo? WR, WA e o WT. Então aqui, e as reações no mancal no ponto A e no ponto C. Então vamos achar aqui, de posse desses valores, fazendo o somatório das forças em X, então F de X e A, mais o WA aqui, igual a zero, isola e a gente acha a força de A em X. Esse aqui foi o sentido que eu escolhi para essas forças. Aqui não, aqui foi o que a gente achou, mas aqui foi o sentido que eu escolhi e resultou nesse daqui. Fazendo o somatório agora das forças do momento agora em Z com relação a eixo Z. Se eu trocar aqui, que eu estou com essa mão aqui. Agora com relação ao eixo Z, então a gente vai utilizar a regra da mão direita. As forças que tiverem aqui saindo positivo aqui no eixo Z positivo, então a gente considera como, quer dizer, a rotação aqui do momento. E tem o polegar saindo aqui, a gente considera como positivo. A regra da mão direita, acho que vocês conhecem já. Então o WR aqui, com relação a essa distância aqui, vem essa força WR aqui com relação ao eixo Z, faz esse sentido aqui, o polegar saindo positivo. O WA também aqui, ó, embaixo, ó, vem aqui essa força, dá esse giro, polegar saindo com positivo. Note que a distância aqui, ó, é essa distância entre os D3 sobre 2, que é a metade do diâmetro desse aqui, ó. Essa distância aqui, D3, tá vendo? D3 sobre 2. Então foi o que foi utilizado aqui. E a outra força aqui, de somatório do momento em Y, é essa FC de Y aqui, ó. Também dá esse giro aqui, um polegar saindo positivo aqui no eixo Z. Então é positivo. E isola aqui a reação que a gente queria achar, que é o FC de Y, é igual a esse valor aqui. Menos 0,641 kN. Agora vamos fazer somatório das forças em Y igual a zero. Tem esse F de A aqui negativo, esse F de C aqui positivo no eixo Y, mais esse WR. Então a gente isola o que a gente não conhece aqui, que é o FA de Y, e obtém esse valor aqui. Esse valor aqui para FA de Y, que é igual a menos 2.517 kN. Agora, fazendo o somatório dos momentos em Y, eixo Y está aqui. Então, somatório dos momentos com positivo para cá, assim, então vamos ver quais são as forças. FC de Z está aqui, ó. Essa distância toda aqui, ó, de 160 milímetros, fazendo essa força aqui, polegar positivo aqui saindo, então é positivo. Esse WT aqui também, ó, faz no mesmo sentido aqui, essa mesma direção também com positivo. Isola, WT a gente já tem, e acha o F de C de Z. A gente acha essa reação aqui, esse valor aqui, menos 492 kN. E fazendo agora por último o somatório das forças em Z igual a zero. Eixo Z está aqui. Quais são as forças? F de A
negativo, que está aqui, ó, nesse sentido negativo, foi considerado aqui. Essa outra força F de C, que a gente acabou de achar, dizer aqui. E essa outra aqui, WT, está no sentido negativo também. Somatório delas igual a zero. E a gente acha o F de A, dizer, com esse valor aqui, de menos 434 kN. Então tá aqui, a letra D tá balançando um pouco aqui, eu tô com a mão só. Então tá aqui, essa era a questão sobre engrenagens helicoidais, onde a gente achou as forças dela, todas as reações nos eixos. Espero ter ajudado vocês, pessoal. Então é isso. Valeu!